Pedro era um jovem universitário de 19 anos, estudando engenharia de software. Ele morava em uma cidade de médio porte, onde o tempo parecia se arrastar lentamente. A maior parte de seu tempo era gasta em frente ao computador, seja para estudar, seja para jogar ou explorar as novidades da internet. Sempre teve uma mente curiosa, ávida por entender como as coisas funcionam, desmontar e remontar aparelhos, claro, explorar o que estava além do alcance convencional. Apesar de seus interesses, Pedro levava uma vida bastante monótona. Aulas pela manhã, trabalho de meio período à tarde e noites inteiras em seu quarto. Seus pais eram bastante ausentes, ambos trabalhando em outras cidades, deixando-o sozinho na casa quase todos os dias. O silêncio que preenchia os cômodos parecia reconfortante para ele. Era nesse ambiente que sua curiosidade florescia. A ideia de navegar pela Deep Web sempre havia pairado em sua mente, mas ele nunca havia dado o passo definitivo para explorá-la. Pelo menos, até aquele dia. Foi durante uma conversa casual com Marcos, seu colega de faculdade, que a curiosidade de Pedro se transformou em algo mais sério. Marcos mencionou um site oculto na Deep Web, conhecido por conter segredos e informações proibidas que iam além de qualquer coisa que Pedro já tivesse visto. Segundo Marcos, as histórias sobre esse site envolviam desaparecimentos e traumas psicológicos duradouros, mas ele jurava que eram apenas lendas urbanas. Se você realmente quer ver algo perturbador, tem que visitar esse lugar, disse Marcos, meio sorrindo, meio provocando. No fundo, Pedro sabia que explorar aquilo poderia ser perigoso. Ele já tinha lido histórias sobre pessoas que se metiam em problemas navegando em conteúdos ilícitos. Mesmo assim, a ideia não saía da sua cabeça. Não era apenas curiosidade. Havia algo mais profundo. Um desejo de provar que ele poderia lidar com o que encontrasse, que ele era capaz de enfrentar o desconhecido sem medo. Ele não gostava de admitir, mas havia também uma sensação de invulnerabilidade. Isso não vai acontecer comigo, pensava. No fim daquela semana, Pedro finalmente cedeu à tentação. A casa estava escura e silenciosa como sempre. Ele sentou-se em sua cadeira, ajeitou os fones de ouvido e começou o processo de instalação do navegador Tor, juntamente com uma VPN gratuita para garantir o anonimato. O clique das teclas e o zumbido do ventilador do computador eram os únicos sons audíveis. O processo levou apenas alguns minutos. A conexão foi estabelecida. Após navegar por algumas páginas comuns da Deep Web e sites de comércio ilegal, Pedro começou a questionar se tudo aquilo não era apenas uma grande decepção. Marcos havia exagerado? Com certeza. Ele não encontrou nada além de fóruns chatos, venda de drogas e armas. Mas então, após algumas horas de exploração, ele encontrou um link estranho, sem descrição. O URL era apenas uma sequência de números e letras aleatórias. Sem pensar muito, Pedro clicou. A página que carregou era mínima, sem qualquer grafismo ou estilo. Apenas uma caixa de texto central e um botão, Entre. Pedro hesitou por alguns segundos, a adrenalina começando a subir em seu corpo. Ele pensou em fechar o navegador, mas a ideia de recuar parecia covarde demais. Com uma respiração profunda, clicou no botão. O site carregou uma série de vídeos, cada um com uma miniatura pixelada e sem descrição clara. Cada um dos vídeos tinha títulos vagos como Experimento 1, Corpo 13 e Quarto Escuro. Pedro clicou no primeiro. O vídeo começou com uma tela preta e um som de estática. Após alguns segundos, uma imagem apareceu. Era um homem amarrado em uma cadeira, no centro de um cômodo iluminado por uma única lâmpada pendente no teto. Ele parecia estar consciente, mas aterrorizado. De repente, outras figuras, mascaradas e de roupa preta, entraram na sala. Sem qualquer aviso, começaram a mutilar o homem. Pedro congelou. A violência era explícita, visceral, muito além do que ele esperava. O vídeo continuava sem edição, sem cortes, como se fosse uma filmagem caseira. Ele quis fechar a página, mas algo o impediu. Havia uma sensação de hipnose. O terror o prendia à tela. Pedro tentou fechar o vídeo, mas o cursor não respondia. O vídeo continuava. As imagens ficavam mais perturbadoras,
com novos indivíduos sendo trazidos para o mesmo cenário, sofrendo torturas indescritíveis. A ideia de que aquelas pessoas poderiam ser reais o consumia. Isso não é um filme. Isso está acontecendo de verdade, pensou, sentindo o suor escorrer por sua testa. De repente, a tela mudou. A mesma sala, mas vazia. Uma nova mensagem apareceu. Você quer ver o que acontece com aqueles que espiam o abismo? Pedro arregalou os olhos. Aquilo era uma pergunta direcionada a ele. Era uma coincidência, certo? Ele olhou ao redor de sua sala escura, o silêncio tornando o ambiente ainda mais opressor. De repente, um novo vídeo começou. Dessa vez, a imagem era de uma webcam, mas não qualquer webcam. Era a dele. Pedro ficou imóvel, observando em horror enquanto via sua própria imagem refletida na tela, ao vivo, com uma mensagem abaixo. Nós sabemos quem você é. Seu coração começou a bater acelerado. Não era possível. Ele olhou para sua própria webcam, sem entender como estava ligada. Ele não havia dado permissão para aquilo. O chatbox começou a piscar na tela, com mensagens que surgiam uma atrás da outra. Pedro, está gostando do que vê? Está preparado para ser o próximo? Você realmente achou que poderia assistir e sair impune? Seu pânico subiu à garganta. De alguma forma, eles sabiam seu nome, sabiam quem ele era. Um clique ecoou na sala, e Pedro viu um reflexo no monitor. Olhou ao redor, mas nada parecia diferente. Seu quarto estava em silêncio absoluto, mas a sensação de que estava sendo observado era insuportável. Nos dias seguintes, Pedro não conseguia se concentrar em nada além do que havia visto. Ele tentava seguir sua rotina na faculdade, mas seu desempenho caiu drasticamente. Ele não queria contar a ninguém. O medo de ser ridicularizado ou pior, de ser perseguido pelas autoridades por acessar algo ilegal, o consumia. Sempre que ligava o computador, tinha a sensação de estar sendo vigiado. A paranoia começou a tomar conta dele. Ele cobriu a webcam, bloqueou portas e janelas, mas nada parecia aliviar a constante sensação de estar sob observação. Naquela noite, quando foi dormir, ouviu passos leves no corredor. Pensou que fosse sua mãe voltando do trabalho, mas lembrou-se de que ela estava fora da cidade. O pânico dominou. Com o coração acelerado, levantou-se e caminhou lentamente até a porta do quarto. Ao abri-la, encontrou o corredor vazio. Mas o som continuava. Eram batidas suaves, como se alguém estivesse brincando de bater levemente na porta de entrada da casa. Ele desceu as escadas lentamente, com o coração batendo forte no peito. As batidas persistiam. Ao chegar à porta, Pedro hesitou. Quase não conseguia respirar de tanto medo, mas sabia que precisava enfrentar o que quer que estivesse do outro lado. Com uma mão trêmula, ele girou a maçaneta e abriu a porta de uma vez só. Não havia ninguém. Apenas o vento frio da madrugada, cortando o silêncio da rua. Enquanto tentava acalmar a respiração, algo no chão chamou sua atenção. Um envelope, sem destinatário, repousava na soleira da porta. Dentro dele, apenas uma foto. A imagem mostrava Pedro, sentado à frente do computador na noite anterior, exatamente no momento em que ele havia acessado o site. Ao fundo da foto, uma figura indistinta, uma sombra com contornos humanos, parecia espreitar por trás dele. Nos dias seguintes, Pedro procurou freneticamente por uma explicação. Buscou ajuda em fóruns online, tentando entender o que havia ocorrido. Alguns usuários disseram que era apenas uma pegadinha elaborada, uma forma de assustar novatos na Deep Web. Outros falaram sobre redes de hackers que usavam o medo para controlar e intimidar curiosos. Essas explicações traziam um pouco de alívio, mas ele não conseguia apagar da mente o fato de que alguém sabia exatamente onde ele morava, como monitoraram e deixaram aquele envelope. Pedro decidiu desligar o computador e passar alguns dias longe da internet, na esperança de que o tempo apagasse aquela experiência de sua memória. E, por alguns dias, parecia funcionar. O silêncio voltou à sua casa, e ele começou a acreditar que havia superado o pior. Certa noite, enquanto dormia, Pedro foi acordado por um som baixo, como uma batida constante. Abriu os olhos, confuso.
e percebeu que o som vinha de seu próprio quarto. Virou-se lentamente para a tela do computador, que estava desligada, ou pelo menos deveria estar. O monitor piscava, e sua webcam, novamente ligada, transmitia sua imagem. Na tela, a mesma mensagem que ele tinha visto dias antes. Nós sabemos quem você é. Seu estômago afundou. Algo na sala se moveu, mas antes que ele pudesse reagir, a tela mostrou uma figura parada na porta de seu quarto. Uma sombra familiar, a mesma que estava na foto. Agora você faz parte do nosso experimento, sussurrou uma voz metálica, ecoando pelos alto-falantes. Pedro não teve tempo de reagir antes que tudo ao seu redor mergulhasse em escuridão absoluta.